Paz do Senhor, queridos, pastor missionário Rogério Martins, contando assim uma história, né? Vamos contar uma história da vida real, vamos colocar nesse parâmetro. Você já viu que muitas vezes eu tenho falado que as histórias bíblicas se repetem até os dias de hoje. Muitas coincidências, né, de fatos que ocorreram no passado, que ocorrem nos dias atuais. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vou contar algo para vocês, você que é perseguido, você que muitas vezes alguém te critica, te apedreja, fica de fofoquinhas contra você. Liga para isso não. Faça a obra. O importante é você fazer a obra. Você fazendo a obra, querido, você tem toda a proteção do divino, do nosso Pai, do nosso Deus. Mesmo que seja um irmão da igreja, uma irmã da igreja, não se preocupe. Deus toma providência por você. Não queira tomar providência por você mesma. Eu quero assim contar um fato que ocorreu comigo. Um determinado dia, um irmão meu estava indo para uma igreja, estava saindo para outro local, e de repente ele me convidou para um aniversário de um evangelista, não vou citar a igreja. E eu disse, eu estou indo para um lugar, ele disse, vamos comigo, rapaz, eu estou indo de carro sozinho. Aí ele me convenceu e eu fui. Chegando nessa determinada igreja, como eu sou muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, em todas as áreas, todas as igrejas, normalmente alguém me conhece, igrejas que eu nunca tive, às vezes quando eu chego, sempre tem alguém que me conhece. A honra e a glória é para Jesus. Não estou me exaltando, mas é um fato. Sou conhecido pelo meu trabalho, eu sou o pastor missionário Rogério Martins, como eu falei. Tenho um trabalho que Deus colocou nas minhas mãos para fazer dentro dos cárceres, dentro dos presídios, manicômio judiciário, boca de fumo, pregando para bandido, pregando para lésbica, pregando para homossexual e para a honra e glória de Jesus, ganhando muitos para Jesus. E quando nós chegamos nessa igreja, como eu era pastor da Igreja Evangélica Ministério de Libertação, dentro do presídio professor Aníbal Bruno, sofria muitas retaliações, não é? Muitas críticas de muitas pessoas. E quando eu cheguei nessa igreja, um diácono veio muito alegre, sorridente, e veio me abraçar, porque ele conhecia meu trabalho, e disse, pastor Rogério, que bênção o senhor aqui. E ele correu para dizer para o presbítero, eu até evitei que ele fosse comentar. E subindo ali no púlpito, ele falou para o presbítero, olha, o pastor Rogério está aí no salão. E a resposta que o presbítero deu foi que, pastor de presídio, aqui não tem vez. Misericórdia. Aquele diácono voltou tão triste, passou por mim. Eu vi a tristeza dele, lhe acompanhei e disse, o que foi que houve, meu querido? Ele disse, mas pastor, eu fui dizer que o senhor estava aqui, eu estava tão alegre. E o nosso presbítero disse que pastor de presídio não tem vez aqui. Eu disse a ele, fica tranquilo, querido, eu não esquento com isso, já estou acostumado com isso. Fique tranquilo, não se aperrei não. Eu fiquei, foi chegando muita gente naquele aniversário, que era aniversário do evangelista, e o púlpito estava cheio de presbíteros, pastores, evangelistas, e de repente chegou o pastor local, da área, não é? Chegou o pastor da área, cumprimentou a todos, subiu no púlpito, orou, e de repente ele perguntou, né, se já haviam feito a leitura, disseram que estavam aguardando ele, então ele pediu toda a igreja que ficasse de pé, ele fez a leitura, fez uma oração, perguntou se havia feito a apresentação, e confirmaram que já tinham apresentado. De repente ele olhando para o salão, ele me viu, ele me conhecia, e ele perguntou a esse mesmo presbítero que disse que pastor de presídio não tinha vez naquela igreja. E o pastor disse, olha, vocês apresentaram o pastor Rogério, e ele disse, não, eu estou notando ele agora. E o pastor disse, faça o seguinte, vá lá, convide ele para o púlpito, diga que eu estou chamando ele para cá. E o presbítero, olhando para o púlpito, viu que não tinha mais lugar, ele ficou alegre até com isso e disse, mas pastor, não tem mais lugar no púlpito para ele. E o pastor disse, bem, então faça o seguinte, vá lá, chame ele e dê o seu lugar para ele. Louvado seja o nome de Jesus. E ele chegando lá no salão, ao meu lado, disse, pastor Rogério fez uma festa, me deu um abraço, e disse, olha, o pastor está lhe convidando para o púlpito. Eu disse, não, querido, não se preocupe não, eu estou tão bem aqui, eu vim para receber e também trazer um presente para o evangelista que está aniversariando. E aquele rapaz olhando para mim disse, não, de jeito nenhum, eu faço questão que o senhor vá para o púlpito. Eu disse, mas o púlpito está cheio, querido, não se preocupe comigo. Ele disse, não, o senhor vai ter que ir, o senhor vai e eu vou ceder o meu lugar para o senhor é uma pessoa ilustre.
E eu, de tanto ele estar insistindo, eu fui com ele, ele cedeu, tirou a Bíblia dele do assento, me deu o lugar dele e disse, seja bem-vindo, meu pastor. E ele saiu. O pastor que estava dirigindo a igreja era o pastor Gilvan. Muita gente não vai entender de qual igreja, mas foi o pastor Gilvan. Ele me abraçou, disse, que honra tê-lo aqui, pastor. O senhor tem um trabalho muito bonito, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu pastor. E permitiu até que eu desse uma palavra. Eu, aproveitando a palavra, dei o presente para o evangelista, que foi um DVD meu, ele também agradeceu. E depois o diácono, me encontrando na saída, disse, mas pastor, o senhor viu o que aconteceu? Tudo isso eu acompanhei, eu estava próximo do púlpito e vi. Quando ele até disse que o púlpito estava cheio, não tinha vaga para o senhor. E o pastor mandou ele ceder o lugar dele para o senhor. Veja como é a história. O que é que lembra isso? Mardoqueu. Mardoqueu estava lá na porta. Lembra-se? Então, é um fato bem parecido com momentos bíblicos. Tem muitas e muitas coisas que, se você for comparar, tudo que tem na Bíblia ainda ocorre nos dias de hoje. Milagres ainda ocorrem, não é? Cura divina ocorre conversões de vida, que é o maior milagre dos dias de hoje. E eu, pela misericórdia de Deus, queridos, desde a minha conversão do ano de 1998, que Deus me deu o ministério de evangelizar em presídios. Eu fiz parte na Igreja Evangélica Ministério de Libertação. Aliás, nasci no Campo de Abreu Lima, né? Posso dizer no Campo de Abreu Lima, porque eu me converti numa igreja, mas logo a seguir fui fazer parte no Campo de Abreu Lima. Fiquei durante 4 anos, me deram cargo de auxiliar, eu não aceitei por 3 vezes, eu recusei, não que eu estivesse desonrando a igreja, de maneira nenhuma, era porque isso iria atrapalhar o meu ministério no presídio, porque eu tinha que viajar, eu tinha que estar todo dia dentro dos presídios, e eu tendo um cargo na igreja iria atrapalhar. Fiquei 4 anos no Campo de Abreu Lima, logo a seguir saí, fui fazer parte na igreja do Presídio Aníbal Bruno, que é a Igreja Evangélica Ministério de Libertação, construída pelos presos, e todo o ministério são de presidiários, uma igreja que é um exemplo para muitas igrejas aqui fora. Diáconos presos, evangelista preso, pastor preso, tinha o ofertório lá, tudo controlado, não havia desfalque, não havia nada que desabonasse aquela igreja. Inclusive o sistema de som muito bom, tinha um sonoplasta exclusivo para ficar tomando conta do som. Então muitas pessoas que ali visitavam ficavam deveras emocionadas, dizendo, nem lá fora nós temos uma igreja tão perfeita como essa. E ali pudemos levar Abel Porto, não é? Convidamos Abel Porto, ele pôde gravar um DVD lá, levamos Marcos Antônio, levamos alguns levitas, alguns pregadores. E olhe, todos os ministros que vinham de outras igrejas, independente da igreja, nós honrávamos, não dizendo que ele tinha que ir para o púlpito e falar, não. Nós chamávamos para o púlpito e, dependendo da programação, se houvesse um espaço, daríamos espaço para que ele também participasse dos nossos cultos. Amém, queridos? É apenas uma ressalva, estou muito alegre com Cristo. Voltei para o Campo de Abreu Lima no ano de 2014, em março de 2014, e me perdoe, eu sou muito sincero, eu não tive uma boa receptividade, não é? Não me acolheram, porque meu ministério é diferente, eu não vou culpar ninguém, que realmente meu ministério é muito diferente. Talvez não tenha casado assim com o ideal do ministério do Campo de Abreu Lima. Meu ministério é estar dentro de presídio, é estar dentro de manicômio, e talvez isso não se ajuste. Então não é culpa, eu não estou aqui para degrinir imagem de ninguém, nem falar mal de ninguém. Pelo contrário, estou no Campo de Abreu Lima, para a honra e glória de Jesus, estou sentadinho, estou fazendo os trabalhos, né? Fiz parte do Crácia Dalp, faço parte do Crácia Dalp desde a minha conversão, não culpo ninguém, estou orando a Deus para que ou haja uma condições de eu continuar, ou por outro lado, sair procurar outro ministério, ou quem sabe, já fui chamado várias vezes para voltar para o Ministério de Libertação, no Presídio Aníbal Bruno. Estou orando, peço a você que ore por mim também, e que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus.